né? A gente fatia o exame, né, em cortes axiais, que são esses que vocês estão vendo na tela. E a gente consegue depois reconstruir, tanto para o coronal como para o sagital. Então, aqui é a imagem no sagital. Não sei por que não está abrindo, está logado, mas enfim. E a gente vai ter as janelas de mediastino e as janelas de parênquima, onde a gente vai visualizar o parênquima pulmonar, tá? Então, quando a gente vai olhar uma tomografia, a gente escolhe pelo menos a primeira janela, tá? Eu gosto de começar sempre pela janela de mediastino. Tem gente que começa lá de baixo do abdômen e vai subindo em direção ao ápice. Em direção ao ápice, e tem gente que prefere fazer o contrário. Eu normalmente faço do ápice para baixo. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo ampliar tanta imagem, tá, gente? Só um minutinho, pronto, agora sim. Tá dando para ver melhor, né? Então, anatomia aqui, olha. A gente começa aqui, vértebras. Imagine que a gente está cortando os cortes axiais, eles estão fatiando ao meio o paciente. Esse é o lado direito do paciente, esse é o lado esquerdo. Por quê? Porque a gente está como se estivesse olhando dos pés para a cabeça do paciente, ok? Então, a gente tem aqui as duas clavículas, corpo vertebral, cabeça do úmero, tá? E aí a gente vai descendo e avaliando as estruturas que estão aqui no mediastino, tá? Então, a gente tem aqui traqueia, tem os vasos da base, subclávia, carótida comum, tronco bracocefálico. Vamos descendo. Vou se transformar aqui na crosta da aorta. A aorta ascendente, a aorta descendente. Aqui a traqueia já se bifurcou, tá? Bronquifonte direito, bronquifonte esquerdo. Aqui tronco da artéria pulmonar, pulmonar direita, pulmonar esquerda. E a gente vai descendo. Chegamos aqui ao coração. Conseguimos já ver câmaras cardíacas. Não é o exame para a gente avaliar coração, tá? Existe a ressonância magnética do coração, que a gente vai avaliar melhor, mas já dá para a gente ter uma ideia se tem derrame pericárdico aqui, se o coração está aumentado. Percebam que essas estriazinhas brancas que vocês estão vendo aqui são vasos pulmonares, então aqui a gente também avalia e vê se não tem nenhum tromboembolismo pulmonar. Vê a cava inferior e aqui a gente já tem fígado, tá certo? Então essa é a janela de mediastino, que é o que a gente vê no raio-x, né? Quando tem um pouquinho mais de dificuldade, mas aqui a gente não tem nenhuma, porque não tem nenhuma sobreposição de imagem, tá certo? Então a tomografia ela acaba sendo mais fácil de interpretar, apesar das patologias que a gente vai avaliar aqui, são clinicamente mais complexas, tá bom? Se a gente quiser avaliar o parênquima pulmonar, a gente vai janelar para parênquima, tá certo? Então a janela de pulmão, a gente já perde a definição das estruturas de partes moles e começa a descer aqui e vai ver o que é pulmão, o que é interstício e vaso, tá certo? Sempre avaliando de forma simétrica cada um dos lobos pulmonares. A gente consegue diferenciar aqui os segmentos pulmonares, então a gente tem aqui, olha, bronquifonte direito, bronquifonte esquerdo, e a gente já tem os brônquios segmentares saindo aqui, ó, de cada lado, tá bom? Então, dá para a gente ver se tem alguma alteração no parênquima pulmonar. Perceba que a gente está descendo aqui os cortes em direção ao abdômen, e a gente consegue seguir aqui, olha, como orientação, tanto no sagital como no coronal. Então, quando a gente tem alguma dúvida da localização, né, dessa patologia, a gente consegue se localizar espacialmente com essas reconstruções, tá? Não consegui abrir aqui para vocês, porque aqui é só
a de TC axial. A gente tem a opção também de fazer... Professora? Oi? Me tira uma dúvida. Pode falar. Deixa eu só aumentar aqui, porque eu não escuto muito bem, pessoal. Um minutinho. Pronto, pode falar. Para uma pessoa que não tem contato nenhum com a película de tomografia, qual a principal característica que ela deve observar na película para identificar alguma alteração? Primeiro, antes de mais nada, qual é o motivo dela estar fazendo esse exame? Porque quando você pega um exame, qual o principal problema? Eu acho que não é só para radiologia, mas para tudo na medicina, principalmente para exame complementar. A gente espera olhar para o exame complementar e descobrir o problema do paciente sem nem mesmo suspeitar antes do que ele tem. Então, é por isso que a gente faz anamnese e exame clínico antes de pedir qualquer exame complementar, tá? Então, quando a gente faz a tomografia ou qualquer outro método de imagem, o raio-x, lembra que eu falei para vocês que a gente tem sempre que ter um método para a gente avaliar, não é isso? Para a gente não ficar, né, do tipo, o paciente tem um problema cardíaco, eu vou lá no coração e esqueço de todo o resto. Se você tiver um método de sempre avaliar, primeiro eu avalio espaço, né, parênquima pulmonar, para depois avaliar mediastino, para depois avaliar partes moles, para depois avaliar osso. Então, eu consigo estabelecer um fluxo, né, de procura de alterações e não deixo passar nada. Sempre visando e dando importância maior para aquela queixa clínica, porque se você não sabe o que você vai procurar, o que você achar, né, e você também não sabe se você deixou de achar alguma coisa porque o exame está normal, né, ou porque você falhou tecnicamente. Então, quando você for fazer para qualquer método de imagem, principalmente os métodos complementares, né, ao seu exame, você tem que saber o que você está procurando. E aí, para raio-x, lembra que a gente fez um ABCDE, né, para o raio-x? Para tórax, eu não faço um ABCDE. Eu uso, por exemplo, a minha máscara de laudo, né? Então, minha máscara de laudo começa se tem derrame pleural ou se não tem, né? Depois do derrame pleural, eu vou avaliando as estruturas de mediastino. Olho mediastino, olho hilo, olho traqueia. Depois disso, o que eu vou fazer? Parênquima pulmonar. Depois que vi parênquima pulmonar, vou ver se tem alguma alteração no coração, se tem derrame pericárdico, se o coração está crescido, né? Vejo se tem alguma alteração de parede torácica e vejo se tem alguma alteração óssea, que pode ser de qualquer osso, pode ser da coluna, que normalmente a gente vê bem coluna aí, ou de qualquer outro osso que possa estar aparecendo na película, uma clavícula, um húmero, né, uma escápula, e se o exame tiver contraste, eu consigo, né, falar um pouquinho sobre as estruturas vasculares e sobre linfonodos, porque percebam, quando eu coloquei aqui janela de mediastino, que a gente chama de tecidos moles, né, de partes moles, esse exame aqui, ele é contrastado, eu sei que tem contraste porque eu tô vendo os vasos pintados de branco, eu tô vendo a tireoide bem pintadinha aqui, né, bem mais do que o habitual, olha aqui, vaso subclávio, né, artéria subclávia aqui sendo corada, contraste entrando aqui, e aí, quando eu chego aqui no mediastino, eu consigo ver as estruturas vasculares pintadas de branco, né, e bem contrastadas com as outras estruturas de partes moles. Se eu não tiver esse contraste, as estruturas de partes moles parecem todas como aqui as musculares, tá? Então, o exame sem contraste, ele tem um pouquinho de perda, né, na avaliação, na sensibilidade de detecção de patologias. Se eu tiver contraste, eu posso falar de estruturas vasculares e de estruturas linfonodais aí no mediastino. Caso tenha alguma tumoração, os tumores, apesar dos tumores pulmonares, eles captarem pouco o contraste, mas eles ajudam, por exemplo, no do tórax, para a gente diferenciar um derrame loculado de uma empiema, se a gente tem um tumor, se aquilo dali é um tumor mesmo ou uma telectasia redonda, tá bom? Então, o que você vai procurar quando for ver uma película de tomografia o que você está procurando primeiro, tá certo? E manter o método que você vai ter para qualquer outro exame, ok? Obrigado. Alguma dúvida mais com relação a isso?
Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação de PowerPoint? Sim. 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 Então, vamos lá. Então, como é a tomografia? Né? A gente, quando falou de raio-x, a gente estava falando sobre transparência, né? Sobre densidade, porque o raio-x entra e, a depender da densidade de cada tecido que ele está atravessando, ele vai impregnar na película e vai dar uma cor, uma escala de cinza, né? A tomografia nada mais é do que um raio-x gigante, né? Só que a gente tem uma possibilidade de escala de cinza, né? De graduações de escala de cinza bem maior. Foi criada uma escala chamada escala de Hounsfield, né, onde a gente tem 2.000 níveis de cinza diferentes, para diferenciar, né, as estruturas no corpo da gente que tem densidades diferentes. Infelizmente, o olho da gente só consegue perceber 64 níveis de cinza, tá certo? Então, para a gente conseguir avaliar as estruturas, né, perceber o contraste entre essas estruturas, tendo só a capacidade de detectar 64 níveis de cinza, a gente faz esse nivelamento das janelas. A gente abre ou fecha a janela. E aí, abrindo ou fechando a janela, que é quando eu chego numa janela de mediastino, numa janela de pulmão, numa janela de osso, tá certo? Então, quando a gente fala de janelamento, a gente está falando de tomografia. A gente não tem janelamento para ressonância, não tem janelamento para raio-x, tá certo? Então, essa escala de Hounsfield, né, essa aqui é uma escala simplificada, ela vai utilizar, né, unidades que a gente mede cada densidade, né, de cada tecido. Então, foi estabelecido que o ar, ele tem uma unidade Hounsfield negativa de quase 1.000, tá? E aí, a partir do momento que os tecidos, eles vão criando mais densidade, né, partes moles, sangue, osso, eles vão crescendo nessa escala e vão aparentando mais brancos. Então, o ar aparece preto, né? A gordura e a água num nível de cinza parecido com preto, porque a gordura fica na unidade Hounsfield negativa de -100, mas mais próximo do zero, e convencionou-se que a água é o zero, é o ponto de partida, né? Para as próximas densidades das outras estruturas. Então, quando a gente tem uma densidade líquida, mas às vezes proteinácea, por exemplo, a gente tem um aumento dessa densidade de unidades Hounsfield, que não vai ser puramente água, né, que não vai ser puramente sólida, mas cresce um pouquinho e vai de 10, né, de -10 a 20. Sangue gira em torno de 60 a 90, tecidos de partes moles de 30 a 45, então se a gente for ver a unidade Hounsfield de um fígado normal, sem esteatose hepática, gira em torno de 45 unidades Hounsfield, tá certo? O contraste iodado que a gente usa, né, nos exames de tomografia, gira em torno de 100 a 500 unidades Hounsfield, e o osso, de 300 a 1.000, né, sendo o osso trabecular, né, por ser mais poroso, de 300 a 800, e o osso cortical, por ser mais denso, com mais de 100, mais de 1.000 unidades Hounsfield. E aí você vê que ele é bem branco, tá bom? Então, só para vocês saberem que a gente não só olha para a imagem na tomografia, mas a gente pode saber do que é feito aquela estrutura quando a gente mede a unidades Hounsfield, ok? Então, eu vejo um exame de tomografia, eu vejo uma coisa branca ali, eu preciso saber, aquele branco é de contraste, aquele branco é de uma calcificação, aquele branco é de metal, né? Existem diversas patologias e diversos achados que a gente tem na tomografia de tórax. Então, para isso, criaram um consenso, né, de como a gente deve chamar cada estrutura, tá? Cada estrutura não, cada alteração, né, estrutural. A gente tem isso, por exemplo, para anatomia. Se a gente não entrasse num consenso, né, de como chamar patela de patela e não mais de rótula, né, a gente falaria idiomas diferentes ao longo, em todo o mundo, né, no meio médico. Então, para isso, a gente também tem um consenso de terminologia de tórax. Lembra que alguém me falou, né, na aula sobre, chama isso uma escavação, né, de uma cavidade. A gente não usa mais cavidade, usa escavação. Então, são nomes, né, que a gente determinou que vão ser utilizados para determinados achados que a gente tem no tórax, tá? Os grandes nomes da tomografia de tórax e dos exames de tórax de forma geral aqui no Brasil é a Isabela Silva e o Dr. Nestor Miller, tá? Então, se vocês tiverem qualquer interesse em ver um pouquinho sobre tomografia de tórax, procurar os livros deles, que são as referências que a gente tem aqui no Brasil, tá? E aí,
como a gente está fazendo uma aula online, eu não consigo nem ver, né, a cara de vocês, nem a participação de vocês aqui no exame. Então, eu vou mostrar a imagem para vocês e qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês me param, né, o exame pede para explicar, tá bom? Então, aqui a gente tem cortes axiais, né, 3 cortes axiais de tórax. Nos 2 primeiros, vocês percebam que eles são diferentes do de baixo, né? Eu mostrei para vocês 2 janelas no corte de tórax, uma janela de mediastino e uma janela de pulmão, né, de parênquima pulmonar. Como a gente consegue ver bem aqui, olha, pulmão de um lado, pulmão do outro, com as estruturas vasculares, peribroncovasculares bem, então essa daqui é uma janela de pulmão, de parênquima pulmonar. Perceba que a gente não consegue ver bem as estruturas aqui de mediastino, tá certo? Essa de baixo já é uma janela de mediastino, onde a gente está focando aqui, está vendo bem, né, as estruturas aqui de mediastino, né, quase o início aqui do coração, o topozinho do coração, com vasos, né, bem branquinhos, porque está com contraste dentro. O pulmão tem uma parte preta, né, e uma parte aqui com alteração. Alguém consegue me dizer quais são essas alterações que a gente está vendo aqui? A gente tem sinal da seta, a gente tem a numeração 1 e 2, a gente tem asterisco ali. O que vocês estão vendo? Alguém pode me dizer? Essa imagem aí de baixo, professora, onde está o número 1, por exemplo, provavelmente é acúmulo de líquido, substância viscosa. Então, vamos lá. Começar, então, por essa imagem que você descreveu. Então, a gente tem corte de tórax, janela de mediastino, exame contrastado, tá certo? O que é essa estrutura preta aqui, que está mostrando na seta? São brônquios, né? São brônquios. Isso aqui é um sinal que, inclusive, eu mostrei no raio-x de tórax para vocês. Como é o nome desse sinal? Quando a gente tem alvéolo preenchido ao redor, qualquer preenchimento ao redor, e esse brônquio está sendo bem visto, com ar dentro. É o sinal do broncograma aéreo, tá certo? A gente tem um sinal do broncograma aéreo aqui, então a gente está vendo o brônquio bem visto ao redor de uma área que está toda consolidada, e a gente tem o broncograma aéreo aqui também ao redor de uma área que parece uma consolidação, tá? Esse é um exame contrastado, como eu falei para vocês, tá? Então foi dado contraste iodado. Essa área aqui não ficou pintada de branco, como essa daqui. Vocês conseguem me dizer por quê? Sabendo que isso daqui é um broncograma aéreo dos 2 lados. Não. Então, qual é o broncograma aéreo? Ele está associado a que patologias? Quando a gente discutiu o que era um broncograma aéreo, a gente estava falando de quê? A gente estava falando de consolidações, e eu falei para vocês que o broncograma aéreo, ele não era patognomônico, né, a existência dele não era patognomônico para consolidações. A gente poderia ver broncogramas aéreos em outras patologias, um edema pulmonar, uma telectasia, né? Então, um exame foi dado contraste, a gente teve captação de contraste nessa parte aqui, não teve aqui. Por quê? Porque essa área é uma área de preenchimento de alvéolo por secreção. Isso aqui é uma consolidação alveolar, tá? Uma consolidação do parênquima pulmonar. Então, os alvéolos estão preenchidos por material, né? Purulento, debris, enfim. Então, isso aqui não tem como captar contraste. Já essa área tem também uma área de parênquima pulmonar, onde a gente tem broncograma aéreo ao redor. Então, isso aqui captou contraste, será que é uma consolidação também? Não, uma consolidação ela não capta contraste porque não é tecido pulmonar normal. Mas esse daqui captou porque é tecido pulmonar normal. Isso aqui é uma área de atelectasia. Então, a gente tem um broncograma, né, aéreo para uma área de atelectasia, de pulmão atelectasiado, e tem um broncograma aéreo para uma área de consolidação pulmonar. Tá certo? Então, para vocês lembrarem que a gente não tem só broncograma aéreo para consolidações, tem para atelectasia, edema pulmonar, doenças intersticiais muito severas, ok? E que a gente usa o contraste já para a gente diferenciar o que é parênquima normal e o que não é, tá? Então, se a gente não tivesse contraste aqui, essa consolidação ia aparecer bem maior do que é. Isso aqui, na verdade, é a área de atelectasia, tá bom? Nessas 2 janelas de parênquima pulmonar aqui, a gente tem a atelectasia
tanto como uma área laminar, a gente tem uma banda, né? Uma banda parenquimatosa aqui, uma linha subpleural, então a gente tem essa área de repuxamento, foi uma telectasia aqui em faixa, dos dois lados, e a gente tem aquela telectasia clássica, o que é que ela faz? Ela puxa o mediastino para o lado dela. Então vejam que esse pulmão parece bem maior do que esse, né? Por quê? Porque essa foi uma parte de pulmão atelectasiado, fechado, que puxou o mediastino para o lado dele. Percebam que a gente tem aqui, olha, aqui não é a traqueia, veja que ela está um pouquinho mais gordinha aqui, né? Então, a gente está aqui na iminência, né, da carina, de dividir o que é brônquio-fonte esquerdo e brônquio-fonte direito, a gente tem aqui, olha, como se fosse uma amputação aqui da via aérea, então, provavelmente uma massa aqui, a telectasiou, fechou, né, o brônquio, a telectasiou um segmento pulmonar, tá bom? Então, essa é uma atelectasia. Tá dando para entender, gente? Sim. É mais fácil ver atelectasia na tomografia do que no raio-x, é isso? Muito. Vocês vão ficar... Por favor, só não criem a vontade de ficar o tempo todo de, não, faz logo uma tomografia que é mais fácil de ver do que fazer um raio-x, tá? Porque o raio-x é mais barato e é menos radiação para o paciente, ok? Então, olha, aqui a gente tem cortes, aqui ficou só uma parte, ficou só o hemitórax direito, tá? Corte, né, janela pulmonar, janela de mediastino. Esse não é o mesmo paciente, tá? E a gente tem essa alteração que tá com um asterisco bem aqui. Parece o quê? Parece uma massa. Não parece uma massa? Uma massa pulmonar aqui? Sim. Só que esse paciente, se você for olhar na janela de mediastino, ele tem essas estriações, que não são espiculações, né? São estriações, como se tivesse repuxado tecido. E a gente vê também aqui, olha, um certo espessamento da pleura com calcificações. Isso daqui é uma atelectasia, mas a gente chama de atelectasia redonda. É diferente de pneumonia redonda, tá, gente? Pneumonia redonda é uma coisa, é uma patologia, e a atelectasia redonda é essa alteração aqui, que também é uma bola, lembra muito uma massa, mas ela está associada a essas calcificações e espessamento da pleura, e muitas vezes associada à asbestose, que é uma doença ocupacional, tá bom? Se a gente tivesse dúvida aqui, a gente poderia colocar o contraste na veia desse paciente. Normalmente, tumorações primárias do pulmão, elas tendem a captar muito pouco contraste. E essa área, como é uma atelectasia, como é uma parte de parênquima pulmonar, ela ia corar igual essa daqui. Ela ia captar bastante contraste como qualquer parte do pulmão, ok? Aqui é só para mostrar para vocês também no corte, né? Numa reconstrução coronal, as atelectasias laminares, tá certo? Então, são faixas, né, de atelectasia, às vezes fibroatelectásicas, tem componente fibrótico, de forma residual, cicatricial, alguma patologia pleuropulmonar que esse paciente já teve, tá bom? Então, são diversas apresentações da atelectasia na tomografia. Olha, o que eu mostrei para vocês no exame anterior sobre o broncograma aéreo. Olha no raio-x, a gente tem o brônquio-fonte aqui, e olha os raiozinhos aqui pretinhos, que são o ar dentro dos brônquios. Ao redor tem toda uma consolidação pulmonar. Olha como vai aparecer aqui na tomografia, tá vendo? O brônquio com ar dentro e ao redor uma consolidação pulmonar, porque tem conteúdo dentro dos alvéolos. Desse outro lado também, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, o sinal do broncograma aéreo. E aqui, a gente já viu aula de raio-x, né? Eu já dei um bizu aí com essa imagem do lado. O que que vocês acham que eu estou apresentando aí? Então, a gente tem aqui o pulmão direito todo normal, tá? O hilo bonitinho, né? Nenhuma alteração na transparência pulmonar. Quando a gente vai para esse lado aqui, a gente vê umas áreas císticas, né? Na região, né, do terço médio inferior do pulmão esquerdo, não é isso? Então, áreas císticas no pulmão. Isso pode ser uma infinidade de coisas. Pode ser cistos
enfisematosos, né? Mas com esse bizu aqui, eu tô falando sobre bronquiectasias. O raio-x não é o primeiro exame, não, na verdade, não é o melhor exame, é o primeiro exame que você faz, mas não é o melhor exame para a gente avaliar bronquiectasias. A gente tem diversas morfologias para bronquiectasia, tá? Um brônquio normal, né? O calibre do brônquio normal. Então, a gente tem um aumento do calibre do brônquio, relacionado à inflamação crônica, relacionado à obstrução desse brônquio com secreção impactada, vai ficar usando uma alteração, tá? Nas paredes desse brônquio, ela vai dilatando e muitas vezes ficando tortuoso. As mais comuns das bronquiectasias, das morfologias das bronquiectasias, são as cilíndricas e as císticas, mas a gente pode ter uma combinação delas e pode ter também o tipo de bronquiectasias onde elas são varicosas, aspecto varicoso. Olha aqui como é um aspecto varicoso. Essa é uma tomografia com reconstrução coronal, tá? Uma janela de pulmão, e a gente vê, olha, o brônquio, né? Tá todo dilatado, então ele tá mais grosso e tá todo tortuoso. Essa área aqui é uma área de atelectasia que ficou, né? E o brônquio todo dilatado. Então, uma bronquiectasia varicosa no segmento apical aqui desse pulmão direito. Essas são bronquiectasias císticas, então a gente vê que o pulmão, né, aqui, olha, tá normal, a gente vê uma relação entre o brônquio e a arteríola pulmonar aqui normal, normalmente elas são do mesmo diâmetro, e aqui a gente perde essa relação, então a gente tem os brônquios aqui dilatados como se fossem várias imagens císticas, então uma bronquiectasia cística, aí do lado esquerdo tem um pouquinho aqui, né, também no lado direito, mas bem mais evidente do lado esquerdo. Alguma dúvida de bronquiectasia? Mais fácil de ver na tomografia também do que no ultrassom, né, gente? As bronquiectasias cilíndricas, então a gente tem o brônquio normal, né, e ele simplesmente dilata, não muda tanto a morfologia, não fica tão tortuoso, mas fica mais grosso o calibre do brônquio, tá certo? Então aqui são bronquiectasias cilíndricas, e esse daqui é um sinal clássico das bronquiectasias, que a gente chama de anel de Sinet, tá? Então, esse aqui é uma estrutura vascular, a arteríola, e esse aqui é o brônquio dilatado. Lembra que eu falei para vocês aqui atrás que a relação entre elas é praticamente de 1 para 1. Então, a gente não vê um anelzinho, aqui a gente vê, né, como se fosse um anel com uma pedrinha em cima, é o sinal do anel de Sinet, tá? Falando um pouquinho de enfisema, tá? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a gente usa muito essa questão de anatomia. Eu falei para vocês no raio-x, né? Sobre a gente entender quando a patologia está no espaço peribroncovascular, se ela está no espaço intersticial, se ela está no espaço alveolar, né? E a gente não precisa saber isso só para as consolidações, para as opacidades, mas também para as outras alterações. Na tomografia, a gente precisa, né, diferenciar onde é que está o enfisema, né? O enfisema, ele pode estar localizado no centro do lóbulo secundário, né, que a gente chama de enfisema centrolobular. Ele pode estar na periferia, justamente perto dos septos interlobulares ou próximo à pleura, que a gente chama de paraseptal, ou ele pode estar de forma difusa, pegando tanto o espaço centrolobular como o paraseptal, que a gente chama de enfisema panlobular. A depender da localização desse enfisema, a gente tem patologias, né? Então, o tabagismo, ele costuma cursar mais com enfisema centrolobular, né? As patologias, não posso dizer, congênitas, eles cursam mais com paraseptal e assim vai. Então, dependendo da patologia, ela tem uma localização específica. Então, a gente precisa dizer onde é que está localizado esse enfisema, tá bom? Então, olha aqui, na prática, na tomografia, como é que a gente vê? São essas áreas, né, de destruição do parênquima pulmonar, que elas aparecem pretinhas. Esse é um enfisema paraseptal, né, porque ele está próximo aqui da pleura e próximo do lóbulo, né, do interstício, que separa um lóbulo do outro, né. Aqui a gente tem um grande pneumotórax, isso aqui não é um enfisema, tem uma área de atelectasia de pulmão, e tem umas áreas que são pretas, como o pneumotórax, mas que tem vasos dentro, tem interstício dentro. Então, essas são áreas de destruição do parênquima, né,
mas que não são pneumotórax, são áreas enfisematosas. Olha o pulmão aqui, esse é o pulmão normal, essa periferia do pulmão, que vocês veem um pouquinho cinza, e olha essa área central como é um pouquinho mais preta, como a atenuação dessas duas áreas é discretamente diferente. Então, isso daqui é um enfisema centrolobular. Ele não pega tanto a periferia e ele não pega aquela divisão entre um lóbulo e o outro, tá certo? Entre o septo interlobular. E aqui, um enfisema panlobular, que a gente tem tanto o enfisema centrolobular associado ao paraseptal. Veja que ele não é preto como o pneumotórax. A gente tem algumas areazinhas, alguns risquinhos brancos aqui que são de interstício, né? O que aconteceu é uma destruição aqui do alvéolo, uma destruição de parênquima pulmonar que não é completa, né? E não é espaço pleural, tá certo? Deu para perceber essa diferença? Só tive dificuldade para ver a panlobular, que ficou meio confuso para mim. A panlobular, olha aqui do lado, olha como isso é preto. Você me dissesse, não, professora, mas isso aqui é meio cinza, isso aqui é meio preto. Mas veja que essa área, ela não tem nenhum risquinho branco dentro dela. É um preto simples, só preto aqui dentro. Se a gente quisesse ter certeza absoluta, eu poderia botar, lembra aquela bolinha da unidade Hounsfield que tem aqui? Então, a gente tem uma bolinha que a gente coloca aqui, que é o ROI, né, que é Round of Interest, que a gente quer saber quantas unidades Hounsfield tem aqui. Se eu botasse aqui, a bolinha aqui, eu teria menos 1000, ar puro. Se eu botar aqui, eu não tenho a mesma unidade Hounsfield, porque aqui, apesar de ter ar, mas eu tenho outras estruturas vasculares, de interstício, mesmo que finalzinho. Vocês conseguem ver esse risco que tem aqui, ó? Risco aqui, risco aqui, risco aqui. Consegue ver uns risquinhos aqui? Isso aqui não tem só ar. Isso aqui não é um pneumotórax gigante, tá certo? Até porque se isso aqui fosse um pneumotórax gigante, a gente não teria nem parênquima pulmonar aqui. Por quê? Porque o pneumotórax, ele tem um aspecto de empurrar. Mesmo que tivesse compensando um lado com o outro, para não empurrar lateral, mas eu empurraria pelo menos esse parênquima pulmonar aqui para frente, com pressão desse parênquima pulmonar, né? Um paciente aqui com um pneumotórax bilateral desse tamanho também estaria morto, né? Mas assim, independente disso, dessas considerações, dessa lógica, né, de raciocínio de o paciente estar vivo ou morto, a gente consegue ver estruturas aqui, ó, lineares, branquinhas, né, que são resto de parênquima. Então, a gente tem destruição do parênquima, mas ainda isso aqui é pulmão, né? Apesar dessas áreas de menor atenuação. Diferente daqui. Aqui a gente tem um pneumotórax, é preto, e olha o que aconteceu com o pulmão aqui, ó. A telectasiou, a gente não tem pulmão normal, insuflado aqui. Aqui a gente está comprimido. Aqui ele está insuflado normal, apesar dele ser residual, tá certo? É difícil, né, para quem não tem familiaridade com o método. E vocês estão começando a faculdade agora, então é uma infinidade de coisas para absorver, né? Mas gostaria que vocês soubessem que existem vários tipos de enfisema. O enfisema não é só uma destruição. Ele tem determinados locais, né, no pulmão que ele destrói, e a depender dessa localização, a gente tem patologias, tá certo? O enfisema, às vezes, ele pode estar restrito à área superior do pulmão, ele pode estar restrito à área basal do pulmão, e isso também está relacionado a patologias específicas, tá bom? O que tem um favo de mel aqui? Tem o sinal da abelha, será, meu Deus? Olhem bem a morfologia, né, o aspecto desses favos de mel aqui, tá? Dessa construçãozinha aqui do favo de mel. Lembra esse daqui? Isso aqui não é o sinal do favo de mel, mas a gente chama isso aqui de cistos de favelamento. Tá certo? Esse paciente não só tem esses cistos de favelamento, que não são cistos simples, mas são cistos com a parede espessa, que estão empilhadinhos um em cima do outro, e tem outras alterações associadas, como o espessamento do septo, aqui. Isso aqui é um sinal clássico de fibrose pulmonar, tá certo? Então, isso aqui não está presente em doenças infecciosas, por exemplo, tá? Isso daqui está em pacientes que têm uma doença crônica, uma doença fibrosante, uma doença de arrastada, tá bom?
Então, são cistos de favelamento. O que eu estou mostrando para vocês não é patologias, mas achados que vocês vão ver na terminologia de tórax para poder começar a discutir, né, as alterações do tórax quando vocês forem falar de patologia, tá? Então, esses cistos de favelamento, eles são típicos de fibrose, né? Então, a paciente ele pode ter uma fibrose idiopática, ele tem cistos de favelamento. Ele pode ter fibrose, sinais de fibrose por uma doença crônica, por exemplo, uma pneumonite intersticial usual, pode também. Mas são achados que a gente precisa descrever bem, tá? Porque, a depender disso, isso se tornam critérios para a gente fechar diagnóstico de alguma patologia, tá? Então, cistos de favelamento, nódulos. Tanto para enfisema como para nódulo, a gente também precisa descrever a localização do nódulo, tá? Então, o nódulo, ele pode estar na região centro-lobular, então no centro do lóbulo secundário. Ele pode estar no espaço perilinfático, então próximo aqui dos septos e perto da pleura, ou ele pode estar disperso, né, de forma aleatória, randômica, no parênquima pulmonar, tá? E isso a gente está falando da distribuição do nódulo. A gente também vai falar sobre a morfologia do nódulo. Quando a gente fala sobre um nódulo na tomografia, a gente não fala que simplesmente o nódulo está lá. A gente fala que o nódulo está lá, em que distribuição que ele está lá e como esse nódulo, tá? O nódulo ele é feito de partes moles, então é um nódulo sólido. É um nódulo que a gente, quando vê, a gente vê uma área de vidro fosco associada, então a gente vai dizer que é um nódulo em vidro fosco, um nódulo com partes sólidas, ou ele é puramente em vidro fosco, tá? E a depender da composição desse nódulo, ele também tem um risco menor ou maior de sair ser um câncer. E falar também sobre o tamanho, tá, gente? A gente tem critérios, todo nódulo que tem menos de 2 milímetros a gente chama de nódulo miliar, com até 3 milímetros de micronódulo, e acima de 4 milímetros a gente pode descrever como nódulo e a gente vai dar a medida, tá? Esse achado aqui, a gente tem vários micronódulos em localização centrolobular. Só que aqui a gente tem uma disseminação, né, dessa patologia pela via endobrônquica. E aí a gente não tem só nódulos centrolobulares, a gente tem nódulos centrolobulares com aspecto de árvore em brotamento, tá? Então, isso aqui é o famoso árvore em brotamento que a gente tem, e no nosso meio é típico, mas não patognomônico, de tuberculose, tá certo? Então, pegou um paciente que tem uma clínica compatível, né, uma clínica compatível do ponto de vista infeccioso, que apresenta nódulos centrolobulares com disseminação endobrônquica de aspecto de árvore em brotamento, a gente vai pensar em tuberculose até que prove o contrário, tá bom? Então, eu falei para vocês do nódulo, olha, isso aqui é um nódulo, né, com componente só de partes moles e com uma pequena calcificação, tá certo? A janela de pulmão, a janela de mediastino, a gente botou a janela de mediastino para poder ver melhor essa calcificação. Um outro nódulo menor com uma calcificação central e outro com uma calcificação laminar. Esse tipo de calcificação é tipicamente de granuloma. O que é granuloma? É aquele nódulo, né, que de quem teve contato com alguma infecção, tipicamente a tuberculose, né? Lembra do nódulo de Ghon, tá? Esses nódulos, eles tendem a calcificar todos com o tempo e eles não têm risco nenhum, tá? Esse nódulo aqui, no entanto, a característica dele é ter essas espiculações, tá? Não só é um nódulo denso, né? Aqui a gente não consegue ver que ele é claramente de partes moles, mas só pelo fato dele ser muito denso, ele provavelmente é de partes moles. Não vejo nenhuma área de vidro fosco associada para dizer que é um nódulo misto aqui, mas tem várias espiculações. Então, esse aqui é um nódulo que você vê e diz, né? Independente do tamanho dele, que é de alto risco para câncer. Falei da distribuição, falei da morfologia, né? E a gente tem também o tamanho. A gente tem, né, critérios, que a gente chama critérios da Sociedade Fleischner, desde 2007, desde 2017 que a gente usa ele, que é para dizer, né, como é que a gente deve acompanhar esses nódulos. Então, vejam aqui que se o nódulo for sólido, né, e com menos de 6 centímetros, independente dele ser único ou múltiplo, se você tiver baixo risco para ter câncer, você não precisa fazer nenhum follow-up, você não precisa acompanhar esse paciente, tá certo? Mas se tiver alto risco,
preferencialmente seria bom se você fizesse uma tomografia de acompanhamento depois de 1 ano, tá? A partir de 6 a 8 milímetros, aí a gente já vai considerar fazer o acompanhamento desse paciente com tomografia, tá? Independente se vier único ou múltiplo, a gente vai fazer esse acompanhamento com tomografia. O que vai mudar é só o período que a gente vai seguir. Se é um nódulo único, né, independente de ser baixo ou alto risco, a gente faz o acompanhamento em 6 meses a 1 ano. Se ele for múltiplo, a gente diminui esse tempo para rastrear, né, de 3 a 6 meses, e depois pode reacompanhar, né, se tiver tudo normal, com 1 ano e meio, 2 anos, tá? E com mais de 8 milímetros, então não precisa ter mais de 1 centímetro, com mais de 8 milímetros, a gente já pode considerar ou fazer um acompanhamento com a tomografia em 3 meses, se for pequeno, né, se for único, ou já partir para biópsia, tá? E se for múltiplo, né, a gente não faz tanta biópsia, faz um acompanhamento de 3 a 6 meses. Lembrando que nódulos múltiplos sem nenhum outro achado. Por quê? Porque nódulos pulmonares múltiplos, se for um paciente, né, adulto, idoso, a gente sempre pode pensar que ele pode ter uma metástase, né, uma metástase pulmonar e ter uma doença de base, um tumor de mama, de estômago, tá certo? De próstata. Então, dependendo da idade, né, se não tiver nenhum risco de ter uma patologia de base, aí a gente pode fazer acompanhamento com tomografia. Nódulos que têm a parte em vidro fosco, né, a gente já pode acompanhar, na verdade, se ele for todo em vidro fosco, a gente pode acompanhar com tomografia, tá? Se for com menos de 6 milímetros e tiver uma parte sólida, não precisa acompanhamento nenhum, né? Então, vocês veem que nódulos pequenos, eles não preocupam a gente, começam a preocupar a partir de 6 milímetros, e esse componente sólido no nódulo em vidro fosco confere para ele um risco adicional, por isso a gente faz o acompanhamento de 3 a 6 meses, tá certo? E múltiplos nódulos em vidro fosco, a gente também tem que considerar ele, se tiver mais do que 6 milímetros, né, como provavelmente suspeito, tá? Então, olha aqui, falei para vocês dos nódulos miliares, então são nódulos tão pequenininhos que eles parecem só uma pontinha de caneta, né? Parece que a gente pegou uma pontinha de lápis de caneta e pipocou dentro do pulmão do paciente, então são nódulos com menos de 2 milímetros, são nódulos miliares, tá? E a gente tem aqui outros nódulos um pouquinho maiores, mas micronódulos, alguns deles, porque tem menos de 3 milímetros. A gente, quando estava falando de raio-x, né, vocês não me viram falar tanto do aspecto em vidro fosco, né? Vidro fosco é uma terminologia que é utilizada para o raio-x, mas não tanto como a gente usa para a tomografia. O aspecto em vidro fosco, que tanto se falou, por exemplo, na COVID, é isso. A gente tem um parênquima pulmonar cinza aqui, e a gente tem uma opacificação desse parênquima, onde a gente consegue ainda ver a delimitação, o que é vaso, o que é estrutura de interstício. Então, é como se fosse um embaçamento de uma janela, né? Por isso que a gente chama de vidro fosco. Então, aqui a gente tem o padrão em vidro fosco, ele também não é patognomônico para nenhuma patologia, na verdade é um dos achados tomográficos mais inespecíficos que a gente tem, porque a gente pode ter vidro fosco para patologias infecciosas, para edema pulmonar, para doenças neoplásicas, tá? Para doenças autoimunes, para doenças intersticiais. Então, você dizer que o paciente apresenta um vidro fosco, você não disse nada se você não correlacionar com outros achados e com a clínica do paciente. Entendido? Então, essa daqui é a opacidade em vidro fosco. E essa daqui, a gente também tem um vidro fosco, mas percebe que aqui é como se fosse uma coisa mais... Alguém deve ter perguntado alguma coisa. Por favor, fale no microfone, porque eu não estou conseguindo ver as mensagens agora enquanto dou aula, tá? Mas tem um barulhinho de que alguém falou. E a gente tem aqui o vidro fosco, não digo mais grosseiro, mas mais demarcado, tá? Então, aqui é como se a gente conseguisse fechar, né, cada areazinha, cada lóbulo pulmonar. Tá? Então, porque a gente tem aqui espessamento do interstício interlobular. Então, a gente tem um padrão em vidro fosco com espessamento do interstício que a gente chama de padrão de pavimentação em mosaico, tá certo? Uma infinidade de patologias também são vistas com o aspecto de pavimentação em mosaico.
E aqui, esse raio-x. Pelo raio-x, vocês matam a tomografia. Essa daqui é uma criancinha, né? Vocês conseguem ver pelos arcos costais, pelas epífises aqui abertas. Então, uma criancinha que está toda monitorizada. E ver essas asinhas aqui. O que são essas asinhas? Isso é a retração do pulmão, professora? Não, na verdade, essa não é a retração do pulmão. Você poderia pensar que, será que isso aí não é um pneumotórax e esse daqui é o pulmãozinho atelectasiado, né? Não, esse não é o pulmão atelectasiado. Para dar um bizu, né, eu posso dizer para você que eu tô vendo o pulmão aqui. Tá vendo essa linha bem aqui? Tô vendo. Isso aqui é o limite do pulmão. Então, essa área pretinha aqui é um pneumotórax muito discreto, tá? Muito discreto. Mas o pulmão, a linha do pulmão tá aqui. Então, tem um pulmãozinho aqui. Essa linha pretinha corresponde a essa linha aqui, tá? Essa área preta. Então, tem esse pequeno pneumotórax bem aqui. Essa área que parece uma asa de anjo, que inclusive é o sinal da asa do anjo, nada mais é do que o timo desse paciente. Mas, anatomicamente, onde é que está esse timo? E por que eu estou vendo ele assim, nesse raio-x? Ele fica atrás do externo, né? E dá para ver no raio-x porque ele é melhor visto em crianças, no caso. Exatamente, você falou duas coisas certas. Ele é melhor visto em criança, a gente tem um timo crescido, né, na criança, ele começa a evoluir com 7 anos. É uma estrutura mediastinal, então ele está ali atrás do externo, no mediastino. Só que ele fica no mediastino o quê? Repousado nas estruturas mediastinais, inclusive no coração. Só que por algum motivo ele foi afastado do coração. Esse coração tá normal, gente? Não. Aparentemente não, tá parecendo que tem um aumento de área. Tem o quê? Um aumento de área cardíaca aí. Lembra que a gente tem que ter muito cuidado na hora de a gente avaliar coração em criança. Por 2 motivos. Uma, porque a gente acaba magnificando, o coração fica magnificado na criança. E a maioria das vezes a gente faz raio-x em criança em AP e não em PA. Né? A gente faz na criança deitadinha. Então, a área cardíaca que a gente admite na criança é 60% do diâmetro do tórax, diferente do adulto, tá? Então, essa área cardíaca, ela não está aumentada. Mas esse coração, ele deveria estar repousando sobre a cúpula diafragmática. Eu estou aí com o coração praticamente voando aí no mediastino. Então, o que aconteceu? É o sinal do diafragma contínuo. Eu falei disso para vocês no raio-x, na aula de raio-x. Isso aqui é um sinal de pneumomediastino. Então, tem ar aqui nesse mediastino que fez com que esse coração descolasse dessa cúpula e fizesse com que o timo descolasse do coração. Então, aqui, olha, se a gente for... Aqui, apesar de não ser janela de mediastino, eu consigo ver pulmão normal, um pouquinho de área de pneumotórax, pulmão normal, e na região central, que é a região mediastinal, a gente tem ar. E o que chama mais atenção não é só porque está na região central. A gente tem estrutura aqui vascular, né? Aqui é uma estrutura vascular, que a gente vê aqui um pouquinho de brônquio aqui, um pouquinho de brônquio aqui. Uma estrutura vascular que era para estar próximo do externo, está toda preenchida, né, com ar empurrando ela para trás. Então, a gente tem ar aqui no mediastino superior. Tá? Então, esse é um sinal de pneumomediastino, que no raio-x a gente vê como o sinal do diafragma contínuo e o sinal da asa de anjo, quando a gente tem timo na criança que afasta o timo, tá bom? Só uma dúvida, professora, então, assim, se eu tiver um sinal de asa de anjo, eu tenho uma indicação bem forte de um pneumomediastino, é isso? Exatamente. A asa do anjo, para aparecer, primeiro tem que ter uma criança que tem um timo, né? Para ser descolado. Às vezes, o pneumomediastino é muito sutil, tá? Então, o que você vai ver? Você vai olhar o coração, para ver se ele está repousando, né, sobre a cúpula diafragmática, e olhar ao redor, ver se tem alguma estrutura que pode ter sido rechaçada, porque o pneumomediastino é ar.
CA, ele empurra, né? Então, vê se tem alguma estrutura mediastinal que pode ter sido rechaçada. Aqui, como a quantidade é grande, ele empurrou o timo, né? Passou ar por debaixo do coração. Às vezes, a gente só tem um pouquinho de ar ao redor aqui da crosta da aorta, do botão aórtico. É muito sutil, mas você tem que procurar. Da mesma forma que a gente procura, por exemplo, essa linhazinha, né, de pneumotórax aqui, tá bom? Esse é o problema do raio-x, né? O problema do raio-x é a sobreposição, são sinais sutis, tá bom? A tomografia não fica difícil de ver. Aqui eu dei uma imagem só para vocês. Tá acabando meu tempo, é? Não. Professora, só uma pergunta. Pode falar. Aqui no pulmão dele esquerdo, na parte inferior, é um pneumotórax? O pulmão esquerdo fica aqui. Não, no raio-x. No raio-x. Essa área aqui, você está dizendo? Isso. Não, acho que é mais imagem de somação mesmo. Ah, tá. Ok. Tá? Até porque se fosse um pneumotórax aqui, a gente teria que ver o pulmão sendo afastado e essa cúpula diafragmática aqui, ela não estaria com o contorno dela habitual, ela estaria empurrada para baixo por causa do pneumotórax, tá certo? Entendi, professora. Obrigado. Nada. Então, esse é o pneumomediastino, tá certo? Olha aqui o pneumotórax num corte coronal, tá? Aqui a gente tem bolhas de enfisema, tá? E a gente tem pneumotórax aqui, pneumotórax aqui, pneumotórax aqui. Essas bolhas de enfisema, elas têm um risco maior de romper e dar pneumotórax espontâneo, tá? Então, aqui a gente tem, olha, no corte sagital, aquelas mesmas bolhas, uma bolinha dessa pode ter rompido e fez esse pneumotórax aqui. Como a gente faz a tomografia com o paciente deitado, né? Então, as costas do paciente estão aqui, o que o ar faz? O ar sobe. Então, o ar fica aqui para a região anterior do tórax, tá certo? Olha aqui no corte axial, né? A gente tem, olha, veja que toda vez que a gente tem um pneumotórax, o pulmão ele pode estar até insuflado, mas ele fica empurrado. Ele tem uma certa compressão, tá? Então ele não expande da mesma forma. Aqui também tem bolhas de enfisema. Quando a gente tem na região apical, naqueles pacientes jovens, a gente chama essas bolhas enfisematosas de Blebs. E elas que tendem a romper com facilidade e causam pneumotórax espontâneo, tá certo? Então, toda vez que vocês virem um paciente jovem, né, que aparece com pneumotórax, pensar nesses pneumotórax espontâneos com a formação desses blebs nos ápices pulmonares. Aqui a gente tem um corte, né, com janela de mediastino, corte axial, com janela pulmonar, e a gente tem uma área preta, uma área sólida dentro. Essa é uma área de escavação, tá certo? Com um nódulo sólido dentro. Isso aqui é o sinal do crescente aéreo, que a gente chama, tá certo? Que é típico do aspergiloma, essas cavidades que são residuais, né, de tuberculose primária, né? Elas podem ser infectadas por um fungos, o Aspergillus fumegatus. E aí dá esse sinal do crescente aéreo, isso aqui é uma bola fúngica, tá? Isso aqui é uma peça de anatomia patológica mostrando a escavação, né, preenchida por fungo. Ok? E aqui o derrame pleural, a gente viu no raio-x aquele sinal do menisco, né, a opacificação do hemitórax, quando a gente tem o derrame pleural. Na tomografia, a gente vai ver, olha, esse aspecto também meio como se fosse lenticulado, né, aqui é um derrame pleural à esquerda pequeno, um derrame pleural um pouquinho mais expressivo do lado direito. Se a gente for ver, olha, aqui é o fígado, ele tem densidade de partes moles em torno de 45 unidades Hounsfield, e aqui a gente tem líquido, né? Pode ser líquido por diversos motivos, proteináceo, seroso, enfim. Se a gente for ver aqui a densidade de unidades Hounsfield, gira em torno de 0, que é da água, a 30 mais ou menos, mas nunca próximo, né, de uma unidade de partes moles, ok? Pronto, gente. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os achados de terminologia de tórax. Deixa eu só voltar aqui para a aula.
voltar aqui. Estou escutando que tem gente falando, gente falando, gente falando. Enfim, aula mais curta porque vocês precisam saber bem mais raio-x do que tomografia. Esse é o primeiro contato de tomografia para vocês, tá? Procurem sobre o consenso para vocês terem, né, uma visão mais ampla de todos os achados que a gente tem. E ao longo do curso nós vamos nos encontrar mais vezes e vamos discutir as patologias. E aí eu vou trazer de volta para vocês imagens de tomografia e já vou falar para vocês, olha, aqui, olha, o paciente apresentou uma opacidade, vidro fosco, ele tem isso, aquilo, e a gente vai discutir a patologia, tá certo? Ficou alguma dúvida? Foi mais difícil, mais tranquilo do que raio-x? Foi mais tranquilo, professora. Beleza. Mais tranquilo, professora. Tomografia é mais tranquila, tá bom? Descansem, né? Bom restinho de feriado para vocês. Eu acho que a gente só se encontra agora no quarto período. Obrigada, professora. Obrigado, professora. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau, professora. Obrigada.